queimar a carninha, comemorar mais um título do Timão. Vai, Corinthians! O importante é a gorduchinha estar dentro do gol. Que não pode faltar cervejinha gelada e a presença dos amigos. Pena que o Ricardo não vai poder estar aqui com a gente. O que eu posso dizer do Ricardo? O Ricardo é um cara emblemático. Um verdadeiro cu de sapo. E eu não tô sendo filho da puta, não. O cara é meu amigo. Passamos a infância juntos. Moramos na mesma rua. Namoramos a mesma garota. Fudemos a mesma puta na mesma noite, na mesma zona. O cara é uma verdadeira parabólica. Cada dia ele recebe um raio. Eu acho importante dizer que nós nascemos uma família pobre. Mas pobre mesmo. Sem eira nem beira. Sem ter onde cair morto. Meu irmão, por exemplo, ele tinha 3 camisas, 3 calças, 3 cuecas, 2 pares de meia, 2 sapatos. Um quase novo e outro velho. O quase novo foi um presente do nosso tio Anastácio, o que, de certa forma, acabou humilhando ele. Sabe uma coisa que sempre me deixou puta? Os rapazes, eles morriam de medo do meu irmão. Também ele parecia um gorila. Bastava alguém olhar pra mim que ele já queria sair na porrada. Ele nunca entendeu. Eu só queria ter um namorado. Porque eu tinha muito medo de ficar velha, solteira, sozinha. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Assinar para mim? Cara, eu fui ao casamento do Ricardo. Não estou mentindo, não. Juro por Deus. Juro por Nossa Senhora Aparecida. Cara, se ele não tivesse me convidado, eu teria levado o nome dele para Macumba. Cara, também não ia adiantar porra nenhuma. Eu descobri que o cara é amaldiçoado. Veja bem, a noiva estava embriagada, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha móveis, mas tinha ódio da sogra. Cara, casamento obrigado não presta não. O meu primo, mesmo assim, subiu ao altar com dignidade. Ele dizia, eu comi, eu assumo. 3 meses depois nasceu a criança. O menino era feio, chorão, mas nem o diabo podia com ele. E a mulher não quis saber da criança. Foi um tal trauma pós-parto, doença de rico. O que eu posso dizer? O Ricardo se fodeu. 8 anos depois do nascimento de Kayami, o Ricardo teve mais 2 filhos, Natie e Akira. E também progrediu na vida, mais do que merecido. Afinal, ele trabalhava feito um burro de carga. A vida do meu irmão nunca foi um mar de rosas. Prova disso, uma noite de Natal. Nós estávamos comemorando e minha mãe estava tomando café, caiu de lado e morreu. Simples assim. O Ricardo, ele entrou em pânico depois disso. Ele se jogou no caixão e gritava, minha vida acabou, minha vida acabou. Eu sempre desconfiei que tinha algo estranho no amor entre a minha mãe e o Ricardo. Tudo era o Ricardo. Tudo era o Ricardo. Os outros 9 irmãos pareciam invisíveis. Depois disso, ele simplesmente mudou. Ele perdeu a razão de viver. Ele não queria mais trabalhar. Ele não queria mais estudar.
Ele perdeu mais ou menos uns 30 quilos. Ele perdeu realmente a vontade de viver. Ele não queria nem mais trepar. Uma coisa simplesmente horrível. Meu, fui trabalhar com o seu Ricardo, indicação do Tony Foguete. O engraçado dessa história aí, de empregado virei amigo do peito. Onde estava o patrão, lá estava eu. Voltei no colo. Por quê? O senhor Ricardo falava que o homem tinha aquilo roxo, que ia botar o país em ordem, coisa e tal. Eu botei fé. O senhor Ricardo sabia das coisas. O tal do Collor ganhou a eleição, confiscou o dinheiro de todo mundo, a empresinha do senhor Ricardo foi pro brejo e eu fiquei a ver navio. E não, o senhor Ricardo não xingou ninguém, não xingou o Collor, não sabe o que ele fez? Ele dizia que era a contribuição dele para o progresso do país. O país continuou na merda. O dinheiro dele foi parar num bolso desses advogados sem vergonha, que falou que não, porque eu libero, que liberava tudo a maior facilidade, liberou coisa nenhuma. O senhor Ricardo acreditou na onça e ó, se fudeu, tomou no rabo. E eu? O bom dessa história toda é que o senhor Ricardo continua meu amigo. Ele só tem um defeito. A desgraça anda com ele. Eu conheci o Ricardo de uma forma inesperada, mas inesperada mesmo. Depois que eu fiquei viúva, precisava vender um cavalinho, mas não era um quadrúpede, era um caminhão velho. Daí apareceu o Ricardo, se interessou, olhou, gostou, mas já foi logo dizendo que não podia pagar à vista. E então eu lhe fiz uma proposta, você me dá uma parte e o restante a gente parcela. Ele aceitou e o negócio foi bom para mim e para ele. O Ricardo usava aquele cavalinho para fazer entregas. Era um carro horroroso, mas não dava problema de mecânica e era isso que ele precisava. Um dia a Vilma me ligou contando que roubaram o cavalinho. Quem poderia roubar um pau velho daquele? Só um imbecil mesmo. Eu fiquei tão chateada que acabei perdoando a dívida do Ricardo. E a partir daí nós nos tornamos amigos. Sabe como são as coisas da vida, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o mundo. A Vilma me disse que o Ricardo recebeu uma ligação umas 2 horas da madrugada. Era da polícia. O filho dele tinha sofrido um acidente de moto. O Ricardo correu para o hospital, mas foi tarde. O menino já tinha morrido. Estava dirigindo bêbado. Em seguida, a mãe do Caiame entrou em depressão profunda. A saída foi a sogra vir morar com eles, para cuidar da filha e dos netos. A véia não era de muita conversa, não. Eu acho assim que, no fundo, o que ela queria mesmo era um outro destino para a filha. Um sujeito com mais sorte, mais dinheiro, um bom emprego. Mas o que se pode fazer? A gente não controla o nosso futuro? E um mês depois, o Ricardo se deparou com outra desgraça. Quando chegou em casa, encontrou a mulher morta. Ela tinha se enforcado no banheiro. E a sogra continuou morando com ele. E continuou de pouca conversa. Mas o que eu me admirei nessa história toda, que foi uma tragédia, que o Ricardo não entrou em depressão. Continuou tocando a vidinha dele. Ele não tinha outra opção. Eu recebi uma ligação do senhor Ricardo. Aí que ele disse: "Ah, Rubão, ô, senhor Ricardo." Eu falei: "Comprei uma cabrita." "Que acha que eu vou fazer com uma cabrita, senhor Ricardo?" Aí ele disse: "Vai ganhar dinheiro, Rubão, ganhar dinheiro." Eu pensei: "Porra, senhor Ricardo deve estar usando tóxico, isso sim." De acha fazer com uma cabrita.
Aí ele foi rápido no gatilho. Falou, não, a cabrita aguenta, viu? Ela aguenta peso, peso pra caramba. Ah, aí que eu fui entender que a tal cabrita, na verdade, era um caminhãozinho. Bichinha até que era bonitinha. Aí eu pensei, pô, agora sim, mais dinheiro, né? Porque aí vai ter mais cerveja, mais mulher. Seu Ricardo é foda. E eu? Eu também. Uma coisa engraçada sobre o Ricardo. Ah, essa é top. Na nossa juventude, ele comeu a garota mais feia que eu já vi na minha vida. Nem por isso ele tirou a zica. Preciso dizer mais alguma coisa? Ah, os filhos do Ricardo. Os filhos do Ricardo deram muito trabalho. O Akira, antes dos 18, já tinha engravidado 2 meninas. Uma de 14 e a outra de 16. Uma perdeu o bebê. Agora a outra, a família mudou para o interior sem deixar o endereço. Já a Natie era gótica. Ai, aquela menina entrava em cemitérios e roubava crânios humanos para colecionar. O Ricardo teve que buscá-la várias vezes na delegacia. Já o Akira foi parar 5 vezes no hospital. 2 vezes. Teve coma alcoólico. O senhor Ricardo teve que fazer um carreto de emergência. Não deu outro. Roubaram a cabrita dele. E jogaram ele, sabia onde? No cativeiro. Sim, sequestro. Ficou lá 3 dias, sem ver a luz do sol, passando a pão e água. Graças a uma denúncia anônima, a polícia baixou lá, libertou ele do cativeiro, mas... E a cabrita? Sumiu. Cafedeu-se. Sumiu pra sempre. Nunca mais. E o senhor Ricardo voltou pra merda. E eu? Aqui, desempregado. Aqui, desempregado, sem mulher. Até aí, ok. Agora, o que é pior? Sem cerveja. Aí é foda. O Ricardo sempre foi e será o meu primo favorito. Estudamos juntos. Namorei o melhor amigo dele. Tive um caso com o cunhado dele. Mas de tudo isso, o que mais me deixou assustada foi a morte da sogra dele. A velha foi atropelada por um carro funerário que transportava um defunto. O motorista estava dirigindo embriagado e passou o sinal vermelho. Jogou o corpo da velha contra um ônibus. Que bizarro! E o Ricardo não disse uma palavra. Ficou lá do lado do caixão o tempo inteiro, calado. Eu acho que ele tinha uma admiração muito grande por essa sogra. Eu acho que ele gostava mais da sogra do que da mulher. Vai entender essas coisas. A minha opinião? Que meu irmão nasceu fodido. Eu estava pensando, qual a próxima desgraça que vai acontecer com ele? Cara, quando nasceu o Akira, o terceiro filho do primo, a gente saiu para comemorar. O Ricardo começou a beber chimboquinha com mel e limão. De repente, baixou um santo no Ricardo. Ele rodava, pulava e gritava: "Sou filho de Xangô!" De repente, um raio cruzou o céu e a chuva caiu na cidade. O primo começou a chorar. Parecia uma criança desesperada. Que situação tenebrosa! Uma vez, resolvi levar o Ricardo numa cartomante. A mulher olhou para ele, olhou para mim, falou: "Isso aí não tem jeito, não. Foi coisa brava. O negócio foi feio, não precisa jogar carta para ele, não." Muita ziquezira. Esse Ricardo ficou bravo e saiu xingando. Disse que eu era um filho da puta. Eu só queria ajudar o cara, mano. Mês passado, o Ricardo recebeu a herança de uma tia. Não era grande coisa. Mas ele ficou feliz da vida. Por uma coisa tão besta.
É que ele mudou de cidade. Comprou uma kitnet. Sabe onde? Na Praia Grande!